Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror, e hoje irei contar uma história de terror com horror. Bom, uma aldeia amaldiçoada? Pois bem, nessa aldeia, a aldeia se chama São Brás. Então em São Brás existia uma mulher, uma jovem, de 20 anos de idade, e o nome dela era Rebeca. Rebeca morava com a sua mãe, e a sua mãe, ela era uma pessoa, uma curandeira que se chamava, nessa aldeia. Então ela cuidava das pessoas e tudo que ela podia, ela ensinava a sua filha, para que no futuro, a filha também exercesse essa profissão, esse caminho, de curandeira. Enfim, e para ela mesmo, caso ela precisasse. E um determinado tempo, a mãe dela adoeceu, ficou muito fraca, muito debilitada. E ela tava numa cama. E ela falou pra filha dela que ela não ia resistir. E deu até um cordão a ela, Fala, toma aqui, minha filha, esse cordão pra te proteger e te guiar. E tudo certo. E no dia seguinte, a mãe dela já tinha falecido. Então a Rebeca começou, como não tinha nenhum curandeiro, não tinha pessoas próximas, ela começou a ser a médica de lá, A curandeira de lá, Como não tinha médicos, as pessoas começaram a ir pra lá. E ela começou, a cuidar das pessoas e tava dando certo. Tudo tava correndo super bem. E nisso, que tava tudo correndo super bem, várias pessoas sendo conhecidas e tudo, ela era jovem, bonita, inteligente, muito educada. E ela sabia muito sobre as ervas e tudo que ela tava fazendo. Teve um determinado momento que teve uma doença, uma pandemia, que se espalhou pela região, pelas redondezas. E ninguém sabia o que fazer. Então a Rebeca estava com vários pacientes, várias pessoas, até pedir ajuda para algumas pessoas. E ela estava fazendo uns remédios com umas ervas e tudo que estava dando certo. A doença estava sumindo, a febre estava desaparecendo, as pessoas que tinham febre, calafrios, vários sintomas que as pessoas estavam tendo. E isso era muito bom, por sinal. Só que quando essa situação toda foi passando, as pessoas viram que a Rebeca estava curando. Então muitas delas começaram a falar que ela era uma bruxa, sendo que ela não era bruxa, ela era apenas uma curandeira, uma pessoa que estava cuidando dos doentes. E aí as pessoas estavam dizendo que ela era bruxa e começaram a falar, pra polícia de lá, começaram a falar, pra pessoa que cuidava, que é um chefe, vamos dizer, da aldeia, não sei se chama prefeito, enfim, Enfim, mas ele era, vamos colocar como um chefe lá da aldeia. E começaram a cobrar ele falando que ela era uma bruxa e ela tinha que ser punida por ser uma bruxa. Mas, gente, ela não era bruxa. Ela era apenas uma curandeira que a mãe dela ensinou a ela a fazer essas coisas e ela estava ajudando as pessoas. Em vez das pessoas serem gratas pela ajuda dela, não estavam sendo. Elas simplesmente estavam com raiva falando que ela era uma bruxa. E como uma mulher tão jovem, ela era muito inteligente, então muito jovem, que sabia dessas coisas. Então pra eles era magia negra que ela estava usando por conta dessa cura que eles disseram que ela deu. E nisso ela tentou se explicar falando que ela não era bruxa. E as pessoas que estavam ali, que gostavam dela, que realmente via que ela não tinha maldade e ela estava ali para ajudar, falaram para ela ir embora, porque iam acabar matando ela na fogueira, Ia queimarem ela viva por ela ser bruxa, porque naquela época as pessoas eram queimadas vivas, as que tinham sequelas, que parecia bruxa, alguma coisa. Só que ela sempre disse que não era uma bruxa. Mas, enfim, não deu muito certo essa questão. Então depois de muito falarem que ela era uma bruxa por ela ser muito jovem, muito bonita, inteligente e principalmente por estar curando pessoas com magia, segundo eles, ela foi presa e começaram a torturá-la para ela poder falar que ela era uma bruxa. Isso mesmo, gente, para dizer que ela era uma bruxa. E ela sempre dizia que ela não era uma bruxa, que aquilo era um engano e eles estavam cometendo um grave erro. Mas não, eles queriam que ela confessasse, custe o que custasse, e dizendo que ela era uma bruxa. Pois bem, ela não confessou, ela disse várias vezes. Então eles começaram a conversar entre eles, dizendo que teriam que dar um jeitinho, fazer tortura para ela confessar, porque eles não poderiam jogar, segundo na lei deles, eles não poderiam jogar uma pessoa lá se ela não confessasse que ela era a tal bruxa, que ela era uma bruxa, uma feiticeira. Isso tudo, ela não confessou. Então eles começaram essa torturação. Então a primeira tortura que foi colocada foi a tortura da fome. Deixaram ela com fome e com sede.
Então, sempre quando chegavam lá, perguntava se ela era bruxa ou não. E ela dizia que não era bruxa. E ela chegou um momento que ela estava com muita sede. Ela pediu água, que eles tivessem piedade. E ela dizendo que não era uma bruxa e falando que ela estava com muita sede. Eles chegaram, pegaram um copo de água e jogaram na frente dela. Gente, jogaram a água na frente dela. Tipo, uma pessoa que tá com sede, a garganta seca, sabe? Você jogar água na frente dela, meu Deus, é melhor morrer nesse momento, porque, nossa, isso dói a alma. E nisso ela pedindo e chorando muito e tava sofrendo muito, eles começaram a dar comida a ela, pra ela sentir um pouco mais forte, porque senão ela ia acabar morrendo de fome. E não era o intuito deles. O intuito deles era que ela confessasse pra ela ir ser queimada na fogueira. Aí eu fico pensando, o que tem a ver morrer ali de fome, morrer na fogueira? Não sei, pessoal meio doido. Então nisso, ela pegou, não confessou, disse que ela não era uma bruxa e ela não tinha como confessar algo que ela não fez, que ela não cometeu. Então eles voltaram a torturá-la. Então essa nova tortura, eles colocavam um pano no rosto dela, pegavam uma água bem gelada e jogavam no rosto. Então automaticamente aquilo ia sufocando ela com o pano molhado, né? A água entrando, enfim. Mas não adiantou, ela continuava a dizer que não era uma bruxa. Um outro momento eles começaram a fazer o quê? Adivinha? Eles começaram a bater nela. Eles bateram tanto que ela acabou falando que ela é uma bruxa então. Ela, então é isso que eles querem ouvir. Eu vou dizer, ela não estava aguentando mais depois de tantas torturas, de fome, sufocamento. Teve uma outra tortura também que foi enfiar a cabeça dela na água, né, num balde, enfim, pra ela falar, enfim. E por último, bateram bastante nela, mas bateram muito mesmo. E por 3 dias bateram nela. Até que no 3º dia ela não aguentou mais e ela tava já querendo morrer mesmo, porque ela já tava toda machucada, tava com fome, tava com sede e tava muito debilitada assim. E ela disse que então ela era a bruxa, né? Então eles pegaram, depois que ela tinha confessado, né? Mas mesmo assim no consciente dela ela não era uma bruxa. E aí falaram pra população que iam queimar ela, marcaram o horário e tudo. E levaram ela no dia. No dia que levaram ela, amarraram ela lá no tronco, ao redor, colocaram, né, a madeira e tudo, pra atingir o fogo. E lá ela diz, eu não sou uma bruxa. E vocês de tanto invocarem uma bruxa, agora sim eu serei uma bruxa, né? Então essa vila vai estar amaldiçoada. Então ela disse essas palavras, ela falou, e a população ficou, teve gente que acreditou, teve gente que não, e aí pegaram e atearam fogo, né, queimando a bruxa, que segundo eles era uma bruxa, sendo que era uma pessoa de bem, e ela não era nada de bruxa, isso era coisa da cabeça deles. Nisso tudo que aconteceu, se passou exatamente 7 dias. 7 dias, nada tinha acontecido, tava tudo tranquilo, até que numa tarde mesmo, assim, um sol estralando mesmo, tudo ficou escuro como se tivesse de noite. Tipo que uma neblina preta tivesse ali ao redor, sabe? Bem escuro mesmo. E começou a vir uns problemas. A vegetação tava morrendo. Então o trigo, né, as frutas, os vegetais, etc, as coisas que eles comiam, né, a comida, estava tudo apodrecendo, estava tudo morrendo, as plantas. Os animais começaram a adoecer, a morrerem. Tipo assim, tava uma catástrofe. Então a água começou a ficar suja, como era uma água do rio e tudo, etc. Essa água começou a ficar muito suja. Os peixes começaram a morrer, tudo pelaquela região, naquela vila mesmo, né, de São Brás. Tava tudo sendo destruído mesmo. E será que foi por conta disso? Pois é. Então, na noite, tinha muita gente que dizia que via uma sombra de uma mulher, uma sombra negra que passava e era uma figura de uma mulher. Então, muitos diziam que era a Rebeca, né? De tanto eles falaram que ela era uma bruxa, então a gente dizia que a vila ficou amaldiçoada por conta da bruxa. Outros diziam que eles que invocaram alguma entidade matando uma pessoa que, na verdade, era apenas uma curandeira e não era, né, enfim, uma bruxa. Mas não adiantou muito.
Então nisso a vila tava um caos. Tudo estava sendo destruído, tudo estava sendo morto e eles não sabiam o que fazer. E eles começaram a orar os seus deuses, quem acreditavam, entendeu? Começaram a orar para Deus, começaram a pedir, querendo que tudo voltasse como era, querendo que parasse aquilo. As pessoas começaram a adoecer novamente, muita gente começou a morrer e à noite eles viam muito esse vulto e muitos não conseguiam dormir porque era uma risada, era vultos, era barulho de coisas se quebrando e ninguém entendia o que estava acontecendo. Até que chegou um momento que eles mesmos começaram a ver que eles fizeram uma coisa, que eles invocaram alguma coisa nessa floresta, né? Na floresta, na aldeia, eles invocaram alguma coisa ali pela redondeza e eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam o que se fazer nessa situação, porque tudo estava um tremendo caos. Então, né, se tornou tudo um caos. E quando se passou, né, exatamente 2 semanas, que foi exatamente o tempo que ela foi torturada, até morta, né, ela apareceu. Eles viram que era a Rebeca, eles viram. E aí ela pega e fala a seguinte frase: vocês invocaram tanto, me chamaram tanto de bruxa, que eu me tornei. Mas a maldição eu não trouxe, vocês mesmos trouxeram ela. E nisso ela some, não aparece mais e aquela escuridão toda vai sumindo. Bom, a vegetação, toda a vegetação, todo o alimento que eles estavam ali, enfim, cuidando, morreu. Eles tiveram que refazer tudo novamente. Eles tiveram que recolher tudo novamente, plantar novamente, tiveram que comprar novos animais, porque todos aqueles que tinham foram destruídos, né? Foram, né, devastados com a situação. E aquela aldeia ficou amaldiçoada mesmo, né? Com aquilo. Ninguém queria morar ali. Muitos conseguiram ir embora, né? Porque eles viram que muitos estavam se sentindo culpados porque eles condenaram uma pessoa inocente que não fez mal a ninguém, pelo contrário, ajudaram eles, filhos, avós, tios, pais que estavam doentes, e eles condenaram uma pessoa inocente, né? Então isso foi revoltante. Então muitos ali que não concordavam foram embora e outros ali ficaram com sua consciência pesada. E dizem, né, que até hoje tudo tá uma maldição, nada dá certo, as pessoas que vão pra lá recém-chegada não conseguem ficar lá porque vê que o ambiente é muito pesado e vão embora, e os que moram lá, eles sentem uma culpa imensa e só não saem de lá porque não tem pra onde ir. Então foi isso, gente, a história de hoje. Achei essa história bem legal, por isso que eu vim aqui contar pra vocês essa história um pouquinho de terror com horror, né? Que situação. E, por incrível que pareça, há muitos séculos, né, tempos atrás, isso acontece mesmo, né? As mulheres eram consideradas bruxas só pelo simples fato delas serem bonitas, jovens demais, né? Por serem inteligentes, por serem curandeiras ou por qualquer coisa. Alguma coisa que era bruxa. Então mataram muitas mulheres por conta disso, sendo que eram pessoas comuns, normais. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa história de terror com horror. Se você tem uma história pra mim, seja de terror ou horror, como tem aqui, real ou fictícia, meu e-mail vai estar aqui embaixo nas descrições, tá? Então pode ir lá, me mande sua história que eu terei o maior prazer de contar a sua história de terror aqui no meu canal. Não esqueça de se inscrever, comentar aqui no meu vídeo, dar aquele like que me ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.